poder fazer esse exercício é preciso que vocês entendam alguns conceitos, tá? Então vamos supor uma rodovia qualquer, uma estrada qualquer. Aqui eu tenho km 10, km 20, km 30, km 40 e assim por diante, tá? Ou seja, cada ponto aqui tem 10 em 10 quilômetros aqui de distância de um ponto para o outro. Esse ponto geralmente é chamado de marco, tá? Então, numa estrada aí qualquer, principalmente na rodovia do Brasil, é muito comum ter esses marcos aí nas estradas, né? Nas boas estradas. Então tem esse marco de concreto, geralmente, onde o pessoal consegue aí se... Estou aqui ajeitando aqui ainda os equipamentos. Então, eu tenho aí esses marcos aí de concreto que sinaliza que distância que eu estou ou quanto ainda falta, tá ok? Muito bem. Primeira, o que significa esse km? Bom, km é o seguinte, toda cidade tem um marco zero que chama, tá? Marco zero. O que é o marco zero? Marco zero é teoricamente seria o centro, né, da cidade, onde de lá ele serve de referência para todas as rodovias. Então, por exemplo, faz de conta que essa rodovia aqui começou exatamente aqui em relação ao marco zero. Significa que esse ponto aqui tem 10 quilômetros em relação ao marco zero. Ok? Então ela começou aqui a 10 quilômetros do centro e daqui ela vai embora. Tá? Bom, então eu estou lá, sei lá, aqui no km 80, por exemplo, tá? Se eu estou no km 80 e tem uma cidade exatamente aqui no km 80, significa o quê? Que ele está a 80 km do centro ou do marco zero dessa cidade aqui. Ok? Entenderam? Então, o km significa, primeiro, a referência em relação ao marco zero de onde ele começou. E a cada pedaço ele vai marcando a quilometragem que você está andando. Então, sei lá, você saiu daqui e andou até aqui. Andou 40 km? Não, porque você começou no km 10, então você andou 10, 20, 30 km. Cuidado, então, a questão do km, tá? Km não significa que você andou tudo isso daqui. Tá? Aí se você saiu daqui, por exemplo, ó, saiu do km 30, chegou no km 50, você andou 50 km? Não, você andou 20 km. Foi de 30 a 40, 40 para 50. Entendido? Então o km, gente, serve para nos orientar, né? Serve para nos orientar em relação à posição aí do marco zero e também de quanto eu andei. Perfeito? Então, por exemplo, agora no exercício tem uma observação que ele faz assim: eu vou considerar esse, sei lá, um exemplo, tá? Eu vou considerar esse ponto aqui como a origem. Origem O. Bom, se aqui é a origem, significa que eu estou no ponto zero, tá? Agora, você esquece qualquer coisa aqui dessa km em relação ao marco zero. Agora vamos entrar no exercício em si. Ok? Se eu estou aqui na origem, eu estou na posição zero. Agora, e se, mesmo considerando a origem aqui, eu estiver aqui, em que posição eu estarei? Não estou à esquerda do zero? Então, nesse caso aqui, a minha posição S0 é menos 10, não é isso? Porque eu estou à esquerda do zero aqui.
Aí se eu estivesse parado exatamente aqui no ponto de origem, o S0 meu seria 0, porque eu estou na posição 0. Entenderam, gente? Essa parte aqui que é mais chata mesmo de entender, tá? Então vocês têm que tomar cuidado. Tudo vocês olhem aonde está a referência, onde é a origem do exercício. Se o exercício falou que a origem está aqui e você está parado aqui no quilômetro 10, qual seria nesse caso aqui o meu S0? Seria 10, 20. Então eu estou à esquerda, menos 20. E se você estivesse aqui, sendo que a origem é aqui, se você está parado aqui, você andou quanto? De 80 até 30, você andou 50. Então, nesse caso aqui, o S0 seria 50, onde você está parado inicialmente. Ok, gente? Entendido? Então, eu vou aproveitar também já esse exemplo para fazer um exercíciozinho, tá? Considerando aqui também como origem 0. Vamos supor que antes de mais nada, vamos falar sobre a forma geral, né? Nesse caso aqui, somente para casos onde a velocidade é constante, ou seja, se você pensar que um carro saiu daqui e percorreu todo esse trecho aqui, pensando em termos de exercício de física como velocidade constante, ou seja, ele não mudou a velocidade, tá? Nesse caso, somente nesse caso, você vai usar a formulinha S igual a S0 mais velocidade vezes o tempo. Certo? Ok, gente? Então, vamos ver o significado de cada um. O S seria a posição final. Posição final, tá? Onde ele vai estar depois de percorrer um certo tempo aí com uma certa velocidade. Esse daqui é a posição inicial. Posição inicial. Esse aqui, lógico, é a velocidade. E esse aqui é o tempo. Uma observação importantíssima. Se você usar a velocidade em quilômetros por hora, o tempo vai ser em hora e cada um desses passos também será em quilômetros. Entendido, gente? Então, se você usar isso aqui com 1 quilômetro, a velocidade será em quilômetro por hora e o tempo em horas. Se você utilizar isso aqui como metros, então isso vai ser metro, isso aqui vai ser metro, a velocidade vai ser metro por segundo e o tempo será em segundos. Tá? Então, muito importante, e é um erro que vocês costumam cometer muito, muito, muito. Porque às vezes o exercício, né, só de sacanagem, acaba dando uma determinada unidade em metros e pergunta em quilômetros por hora, por exemplo. Tá certo? Muito bem. Então, dito isso daqui, vamos fazer um pequeno exemplo, tá? Vamos pegar aqui, ó, faz de conta que o exercício falou assim, olha, eu tô com um carro aqui no KM10, então o S0 meu, onde que é? Se ele está parado aqui. Se a referência 0 é aqui, eu estou a menos 20, não é isso? Atrás, né? Estou 20 km atrás, então estou na posição inicial, menos 20, e ele vai estar percorrendo, sei lá, vamos supor, a 40 km por hora. Então a minha velocidade será 40 km por hora. Então mais velocidade seria 40 agora. Vamos supor aqui 2 horas. Né? Esse tempo aqui vai ser 2 horas. Bom, então vai ficar menos 20, 40 vezes 2 dá 80, menos 20 mais 80 vai dar mais 60. O que significa? Isso aqui não é S0, é S, né?
S. Então, gente, eu vou estar no quilômetro 60. Aliás, estou a 60 quilômetros. Ah, quer dizer que eu estou aqui no km 60? Não, claro que não. Eu estou a 60 quilômetros da origem. Espera aí, então, se a origem é aqui, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Então eu estou por aqui assim, sei lá, KM 60. KM 60 não, mentira. KM 90. Estou aqui na frente. Desculpe aí, gente, eu dei uma... Então, olha só, se eu andei 60 quilômetros a partir da origem, significa que eu estou 60 quilômetros da origem. Mas como a origem é o km 30, com mais 60 vai dar no km 90. Entendeu? Ok? Vamos ver, pela lógica. Olha só, esse cara aqui não está andando 40 km por hora. Então quer dizer que se ele saiu daqui, em uma hora ele anda 40 km, concorda? Então ele andou 10, 20, 30, 40. Olha, com uma hora ele andou aqui. Mais uma hora ele não vai dar 4 pedacinhos desse. Então vai dar no 90. Certo? Tá? Porque aqui, ó, teoricamente tem o KM 70. Não é isso? Entenderam, gente? Ele é meio chato de entender. Mas vamos fazer o exercício. Eu acho que com o exercício vocês vão entender melhor agora, depois dessa teoriazinha. Ok? Vamos lá então para o exercício. Então, voltando aí à questão, né, da apostila, ele diz o seguinte, ele mostrou isso aqui, km 30, km 30, km 60, km 90, km 120. Nesse caso, ele já te deu a formulinha desse móvel que vai passar aqui, tá? E também outra coisa que ele deu, ele falou que a origem está aqui no B. Então, eu vou considerar a origem, o ponto zero aqui, tá certo? A primeira pergunta diz o seguinte, a primeira pergunta ele está falando, qual é o espaço S associado a cada cidade? Então, eu tenho cidade A, cidade B, cidade C, cidade D. Então ele quer saber qual que é o espaço em que está cada cidade, ou seja, qual é o SA, qual é o SB, qual é o SC e qual é o SD. Vamos pensar o seguinte, o B não é exatamente a origem, então qual que é a posição da cidade B? Já vou de cara cravar aqui 0, certo? Muito bem, cuidado que aquele exemplo anterior que eu fiz era de 10 em 10, esse aqui é de 30 em 30. Na cidade A, qual que é a posição então, se um carro estivesse parado aqui, em que posição ele estaria? Ele não está à esquerda do meu ponto zero? Quanto à esquerda? Quantos quilômetros? 30, não é isso? Então está menos 30. Certo? Então agora vocês já sacaram. Se aqui é a origem e o meu carro está parado aqui, no km 90, quantos quilômetros tem da origem 0 até aqui o ponto C? Não é 30 quilômetros? Então é 30 positivo. Certo? E se o carro estiver parado aqui no D, qual que é o SD, a posição D? De 60 para 120 dá quanto então? 60 positivo. Entendido? Deu para entender, né, gente? Então, essa posição, essa primeira pergunta, responde aí a posição, o espaço associado a cada cidade. Tá certo? A segunda pergunta diz o seguinte, qual a posição do automóvel na origem dos tempos? É muito importante eu falar o seguinte, todas as vezes que você tiver um exercício de, né,
onde fala origem, origem do espaço significa espaço zero. Origem do tempo, tempo zero. Então, quando se falou em origem, você associa já logo com o zero, tá ok? Então, na origem do tempo, ele quer saber, na origem do tempo, ou seja, no tempo zero, onde estaria esse carro que segue essa formulinha aqui? Bem, então tudo bem, ó, tempo igual a zero, não é isso? Tempo igual a zero. Se o tempo igual a zero, você joga aqui na formulinha S igual a menos 30 mais 60 vezes o tempo que é zero. S igual a menos 30 mais 60 vezes zero é zero. Então, eu estou aqui no menos 30 quilômetros. Onde que está isso aqui? Menos 30 não está exatamente aqui? Então, eu estou no A. Eu estou no ponto A. Certo? Ok, gente? Entenderam? Então, essa questão aqui também é tranquila, né? Vocês perceberam, então, que ele está a 30 km à esquerda do ponto B, né? Que seria a origem. Aí ele quer saber o seguinte: os instantes T, B, T, C, TD em que o automóvel passa pela cidade B, C e D. Então, o que ele quer saber o tempo do jeito que ele saiu aqui. Então, você viu, ele saiu daqui, não foi? A origem está aqui. Até porque, ó, S0 é menos 30. Então, ele saiu realmente daqui. Ele quer saber em quanto tempo ele passa por aqui, quanto tempo passa por aqui, quanto tempo passa por aqui. Ou seja, o carrinho está saindo daqui, está passando aqui, tá. Sei lá se ele continuou ou parou, mas tudo bem, isso não interessa. Ele quer saber, do jeito que ele está vindo, com essa formulinha aqui, em que momento ele passa aqui, aqui e aqui. Então vamos lá. Seria a pergunta C. Bem, gente, olha só, hein? Cuidado agora com esse raciocínio. Eu disse no comecinho ali, na teoria, que a fórmula geral seria que S igual a S0 mais velocidade vezes o tempo, não é isso? O que é o S? Essa é a posição final, essa aqui é a posição inicial, certo? Fazendo de conta que ele está parado, ele veio, tá? Ele veio aqui e está passando por aqui. Eu vou considerar nesse caso aqui como eu estou estudando essa posição, eu vou considerar como se fosse a posição final aqui. Só que eu vou colocar 60 aqui? Não, claro que não. Qual que é a posição aqui em relação à origem? Não é a própria origem, é o zero, né? Então o SB nesse caso aqui é o zero, porque eu estou aqui agora. Estou na posição zero. O S0 quanto que é? S0 lembra, é menos 30, tá? Aqui, ó, menos 30, porque eu saí do menos 30. Mas, qual é a minha velocidade? A velocidade é 60, então 60 vezes o tempo que eu quero descobrir. Ou seja, eu quero descobrir quanto tempo eu levei daqui até chegar aqui. Então, o menos 30 vem para cá, fica 30 positivo, igual a 60t. Aí, ou vamos usar, eu não gosto de trabalhar assim do contrário, né? Você pode trocar todo mundo para cá e todo mundo para lá, então fica 60t igual a 30. Alguém pode perguntar, professor, mas quando você muda de lugar, não muda de sinal? Sim, muda de sinal, tanto é que mudei aqui, ó, menos 30 veio para cá, ficou mais 30. Mas quando você muda todo mundo de lugar, por exemplo, se eu passasse isso aqui para cá e isso aqui para lá, não precisa mudar ninguém de sinal, tá? Você só muda de sinal quando você pega um elemento apenas de um lado e passa para o outro, tá? Então, se você está mudando todo mundo de lugar, não tem problema nenhum, você não precisa trocar de sinal. Nesse caso, eu fiz isso aqui, ó, 60t, passei todo mundo para cá, e tudo que eu tinha aqui, passei para cá, que é o 30. 60 está multiplicando, vai para lá dividindo, t, então, igual a 30 sobre 60. Cortou, simplifica por 3, vai dar meio. Ou seja,
cuidado, eu não estou trabalhando em horas, então meia hora. Ou seja, levei 30 minutos. O que é lógico, não é verdade, gente? Olha só, a velocidade do carro, né, 60 km por hora, da cidade A até B não tem 30 quilômetros? Ora, se uma hora eu ando 60 quilômetros, em meia hora eu ando 30. Então, dá para ter concluído isso aí de cabeça, não é isso? Como você já, a essa altura, já deve estar pensando, eu já sei quanto tempo ele vai levar até chegar aqui, né? Todo mundo já sacou que vai dar quanto. Olha, se ele saiu daqui e daqui até aqui tem 60 quilômetros e a velocidade é 60 quilômetros por hora, quanto tempo ele levou? Uma hora, correto? Mas vamos ver se é isso mesmo. Vamos provar matematicamente aqui. Vamos usar sempre essa fórmula aqui, tá? Agora, no caso aqui, vai ser o SC. O SC, em relação à origem, quanto que ele vale aqui? A origem não é aqui, zero, e aqui não é 30 km à frente, então é 30, o SC é 30, o S0 sempre continua aqui, sempre começando menos 30, mais 60 vezes o T. O menos 30 vem para cá, fica mais 30 com mais 30 vai dar 60. 60 igual a 60T. Vamos brincar de novo, troca todo mundo de lugar, 60T igual a 60. O 60 vai para lá dividindo, não é isso? Porque ele está multiplicando aqui. Qualquer coisa dividida pela mesma coisa sempre vai dar 1, então não precisa nem fazer uma hora, conforme eu já sabia, né? E você já sabe de cabeça, nem preciso calcular. Na minha prova, se alguém escrevesse aqui, ó, na posição D levou 1h30, porque cada trecho ele está levando meia hora. Poderia ser também, tá? Mas tem alguns professores que gostam que prove matematicamente. Então vamos fazer aqui. O SD no caso, né? O SD no caso aqui, ó, quilômetro 120 em relação ao B, que é a origem, quantos quilômetros tem? 30, 30 mais 30, 60. Então aqui é 60. Então, peraí, estou confundindo aqui. Então 60 igual a menos 30, continua, mais 60T. O menos 30 vem para cá, vai ficar mais 30. Mais 30 com mais 60 vai dar 90. Então ficou 90 igual a 60T. Ou 60T igual a 90. Eu sempre troco de lugar desde que a minha incógnita, que é o T, está do lado direito. Aí eu troco indo para cá, né? T igual a 90 sobre 60. Corta, corta, simplifica por 3, vai dar 3. Por 3 vai dar 2. 3 dividido por 2 vai dar 1,5 hora, ou 1h30. Cuidado, isso aqui é 1,5 horas, ou escrevam assim, ó, ou 1h30 minutos, que é a forma correta de escrever, tá? Aproveitando, escrever dessa forma, como é muito comum você ver 1h30, não é muito correto, pelo menos vocês pergunte aí a uma professora de português que não está correto escrever desse jeito aqui, tá? Então, procurem sempre escrever 1h30 minutos do jeito que eu escrevi aqui. Ok? Tudo bem, gente? Entenderam? Então, eu já achei que com isso aí termina as questões, essa questão aqui. Deixa eu ver, 1h30, é isso aí. Não tem mais nenhuma outra pergunta. Pessoal, quem não entendeu, volta o vídeo, vai dando pause, né? E se em algum momento você não entendeu, aí você chega lá no comentário, escreve lá, professor, eu não entendi naquele trechinho que você fala tal, tal, tal. Ok? Aí eu volto a explicar. Tá bom, gente? Um abraço a todos e até a próxima aula.